Boa noite. Tive que desconectar aqui, conectar novamente. Vamos ver se agora para de travar. Quem tiver aí, vai me dando um feedback se tá tudo certo, se estão me ouvindo. Oi, Paty. Oi, Gigi. Felipe. Oi, Lídia. Vê se tá tudo ok, por favor. Todo mundo me ouvindo agora? Vamos ver se agora a gente consegue ir, né? O sinal hoje de internet não tá muito bom, mas eu acho que agora vai. Pessoas novas entrando aqui, né? Quem já estiver aí, que quiser mandar perguntas, que quiser colaborar de algum... Fique à vontade, tá bom? Vou começar me apresentando. Bom, eu sou a Tássia, né? Sou uma das proprietárias aqui do Instituto Na Mente, né? Trabalho junto com a minha sócia, né? A Márcia Kobayashi. Nós duas somos da área da educação já há algum tempo e nós resolvemos abrir esse instituto voltado para a área de saúde mental, voltado para a educação e com o intuito de ajudar em tantas questões que nós percebemos que são muito comuns nas escolas, nas famílias, enfim, né, e na nossa sociedade de um modo geral. E nós abrimos esse instituto multidisciplinar, então hoje nós estamos contando com apoio de psiquiatra, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogas, né, terapeuta ocupacional, né, que inclusive é a nossa profissional hoje que vai participar desse momento aqui, entre outros, né, temos psicanalistas também, e nosso principal intuito é ajudar e procurar ser apoio, né, para todo mundo dentro desse dilema mental aí que muitas vezes vivemos, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o TDAH, que é um transtorno de desenvolvimento. É um transtorno que, na maioria das vezes, ele já aparece na infância, né? Com 3 principais características. Travou de novo, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Ótimo. Lídia, me dá um oi aí. Deixa eu te chamar pra gente começar. Oi. Lídia, boa noite. Boa Tudo bem? noite, Tássia. Tudo jóia? Tudo jóia. Normalizou a internet aí? Tudo certo? Parece que sim. Consigo te ouvir e te ver bem. Ah, então tá ótimo. Eu coloquei aqui no 4G porque eu acho que o Wi-Fi hoje não tá colaborando. Tá bom? Mas então, pessoal, antes de eu convidar a Lídia, eu estava falando das 3 principais características de uma pessoa com TDAH, né, Lídia? Então, assim, as 3 principais características é a desatenção, a impulsividade e a hiperatividade. Infelizmente, assim, grande parte dos casos de TDAH são encaminhados ou são diagnosticados precocemente quando eles aparecem com a característica da hiperatividade e da impulsividade. Porque
infelizmente, são aquelas crianças que realmente atrapalham, são aquelas crianças que realmente são agitadas, e que realmente causam um incômodo perceptível, né? Sendo que o contexto e a característica que é mais prejudicial é a desatenção, né? Porque geralmente a desatenção ela está presente em uma criança que é introspectiva, em uma criança que não participa, em uma criança tímida, que tem dificuldade de se relacionar, né? E quando essa característica passa desapercebida e essa criança não procura um diagnóstico precoce, ela pode passar uma vida aí acumulando vários prejuízos, tanto a nível escolar, quanto comportamental, quanto social e etc. Né? Então, é muito importante que a gente tenha em mente que a característica que realmente tem que prevalecer para que esse transtorno seja um transtorno, realmente um TDAH, é a desatenção. Né? Ela pode aparecer com a hiperatividade e com a impulsividade, mas ela pode aparecer sem essas duas. Mas ela nunca vai aparecer sem o déficit de atenção. Né? Esse vai estar presente dentro de todo o transtorno. Não é isso, Lídia? É muito interessante, tá, essa sua colocação, porque realmente quando existe o predomínio da desatenção, é uma criança que passa desapercebido porque é quieta, não atrapalha as aulas, não incomoda a família, e aí o diagnóstico vem muito tarde, não raramente chegando na vida adulta, para uma primeira consulta, para um primeiro diagnóstico, né? Então isso é muito comum. E, por outro lado, quando a característica da hiperatividade associada com a impulsividade, ela é mais presente, pelo fato de causar mais incômodo, de ser aquela criança mais agitada, inquieta e que acaba se envolvendo em confusões na escola ou bate de frente com a família, isso chega primeiro nos consultórios, né? Ou na escola os professores sinalizam os pais nas reuniões. Isso daí é muito interessante justamente para não passar desapercebido, para a gente ter um olhar para essas crianças também. Porque o déficit de atenção, ele está muito associado com baixo desempenho na escola, porque a criança perde o foco. Quando ela percebe, a aula já acabou, ela já perdeu muito do conteúdo, e aí vai ficando lacunas de aprendizagem. E mais para frente, para a gente dar conta dessas lacunas, é bem mais complicado. Então, a gente precisa ter um olhar muito atento e essas crianças não passarem por preguiçosas ou que não têm interesse com os estudos, que na verdade é uma dificuldade que ela está apresentando, né? Sim, com certeza. E assim, é muito comum que crianças com esse transtorno sejam rotuladas dessa forma que você colocou. Né? Então, é a criança que não tem limites, é a criança desorganizada, é a criança que a família não dá educação, é a criança que não quer nada com nada. Enfim, são vários rótulos que muitas vezes os pais colocam, que muitas vezes a família coloca, que muitas vezes nós, professores ou equipe pedagógica de uma maneira geral, coloca. Porque, de fato, é um desafio, né? É um desafio para a escola, é um desafio para a família, é um desafio para todos os profissionais envolvidos, né? Porque se trata de uma mente que não tem descanso, né? Se trata de uma mente que é como se ela vagasse em vários pensamentos e que nem sempre ela tem o controle desses pensamentos. Né? Então, é a mesma coisa que nós tentarmos prestar atenção ou tentarmos estudar determinado assunto com o equipamento de som ligado num volume altíssimo, com várias pessoas conversando do nosso lado. Então, não é uma questão apenas de escolha,
né? É uma questão de um funcionamento mental que é diferente. É questão de um modo realmente diferente de ser, né? É um cérebro que não consegue simplesmente escolher o que ele quer pensar ou escolher como ele quer agir, né? Que geralmente, na verdade, todo esse funcionamento diferente na criança traz muitos prejuízos, principalmente no que diz respeito à autonomia dessa criança, né? Então, e não só da criança, muitas vezes do adulto também, né? Então, são adultos que geralmente começam algo e não terminam, que têm muita dificuldade com prazos, né? Com estabelecer uma rotina, com se localizar, com se organizar. Não é isso, Lídia? Isso mesmo, Tássia. E aí essas dificuldades, elas são muito específicas e faz sentido ao a época da vida que está, qual ciclo ela está, né? Num adulto, é o que você comentou, a gente vai observar uma dificuldade em permanecer no mesmo emprego, vai estar sempre mudando, dificuldade de concluir a faculdade, porque a faculdade você precisa pensar em curto, médio e longo prazo. São alguns anos aí para terminar o curso. E esse cérebro tem dificuldade dessa organização. E como você falou, não é porque ele quer, é inerente à vontade, é um funcionamento diferente, é um cérebro que pensa e que racionaliza de uma forma. E se a gente não tiver esse cuidado, esse olhar atento, vai passando desapercebido, vai ser um adulto que a autoestima vai ser baixa. E aí essa questão dos rótulos, né, Tássia, a gente vê muito nas crianças. Quantas crianças com autoestima baixa, desestimulada com a escola, porque tem muita dificuldade, não é porque ela quer, ela tem a dificuldade e aí passa como é uma criança desinteressada, é uma criança que não quer nada com nada, e aí vai ficando as lacunas de aprendizagem e a autoestima cai, vai lá embaixo. E se a gente pensar que a autoestima começa a ser prejudicada lá na infância, na adolescência e vida adulta, só vai reforçando, né? E como você tinha colocado, as características começam ainda na infância. A gente não pensa num TDAH que surgiu na vida adulta. Na infância não tinha nada. Sim. Pode acontecer desse diagnóstico ser tardio, porque passou desapercebido, seja com uma dificuldade de acessar o serviço de saúde, ou uma dificuldade de orientação, de acesso a essa informação, né? Mas o que a gente observa é que, na verdade, já é uma criança com TDAH. E isso a gente vai pensar que se é uma criança com TDAH, vai ser um adolescente com TDAH, um adulto com TDAH e um idoso com TDAH. O que os estudos nos mostram muito, Tássia, é que na vida adulta, muitos dos sintomas eles desaparecem. Mas é importante frisar que não é porque curou o TDAH, é porque o adulto já tem um amadurecimento cortical dessas funções que são responsáveis pela manutenção da atenção, da concentração, o julgamento, tomar uma decisão, a parte inibitória de, opa, não posso fazer isso agora, eu tenho que esperar a minha vez, esse não é o melhor local para essa colocação, né? Então, o adulto, ele já tem essa parte cortical do cérebro melhor formada e mais amadurecida, coisa que as crianças e os adolescentes não têm. E aí, se a gente pensar que um adolescente ele já costuma ser mais impulsivo, faz e depois pensa, né? Se a gente pensar num adolescente com TDAH, isso daí ainda é mais acentuado. Então, Com certeza. Que é aquela parte que a gente estava comentando, né, Tássia? Que é um cérebro diferente. E por que ele é diferente? Porque todas essas funções, que são essas funções que ficam aqui na nossa parte da frente, no córtex pré-frontal,
atenção, concentração, memória, linguagem, tomada de decisão, controle inibitório. Isso começa a amadurecer mais tardiamente, é com o tempo, é com o desenvolvimento. E no TDAH, essa parte é mais imatura do que em quem não tem o TDAH. Então, daí a importância da gente estar frisando que não é porque quer e que não é invenção. Realmente é um cérebro diferente. É uma dificuldade que é inerente da criança, é inerente do sujeito, seja a fase da vida que tiver. A diferença é que em cada fase da vida a gente tem uma demanda. Então, é dentro dessa demanda que a gente vai ter a dificuldade. Sim, tá. E eu acho que cabe ressaltar aqui, Lídia, que quando a gente fala que é um cérebro que é diferente, nós queremos dizer que é um cérebro que é diferente no que diz respeito ao funcionamento e não à anatomia, né? Então, o TDAH, ele não é um transtorno que ele vai ser observado em exames de imagem, anatomicamente falando, né? É um transtorno que ele vai ser observado através do funcionamento. Então, são déficits de neurotransmissores que são importantes para que você consiga desenvolver todas essas questões que a Lídia citou, como as funções executivas, e que na criança que apresenta esse transtorno, no adulto que apresenta esse transtorno, existe ali um déficit. Então, essa informação não chega da forma como num cérebro comum, digamos assim, e por isso o comportamento acontece de forma diferente. Né? E lembrando que a questão da maturidade é uma questão que é característica do TDAH. Né? A maturidade na criança, na pessoa com TDAH, ela é tardia. Né? Então, se você compara, existem profissionais que dizem que uma pessoa com esse transtorno, ela é cerca de 2 a 5 anos atrasada com relação a uma pessoa com um funcionamento cerebral comum. Né? Então, é muito característico você observar, principalmente em alunos, um comportamento diferente do contexto, um comportamento muitas das vezes desapropriado para o momento, a questão que a Lídia citou do controle inibitório, das funções executivas, do comportamento, principalmente quando caracterizado pela hiperatividade, né? Mas do comportamento alterado, do excesso de atividade, né? Porque é isso que é a hiperatividade, né? O excesso de atividade, de energia ali naquele momento, onde a pessoa não consegue controlar e perceber que não é o momento para aquilo, né? Então, só um minutinho, Lídia. Deixa eu só responder algumas pessoas aqui antes da gente continuar. A Sabrina tinha me perguntado aqui para trás se nós iremos abrir um momento para perguntas. Então, eu queria que vocês fossem colocando as perguntas, tá? À medida que a gente conseguir aqui, a gente vai respondendo. Se por um acaso ficar alguém sem resposta, porque é um tema muito extenso e é um tempo muito curto que nós temos na live, nós iremos responder na página do Instituto, certo? Então, pode mandar pergunta, a gente não vai deixar ninguém sem resposta. Se ficar sem resposta aqui, pode procurar na página do Instituto amanhã, que a gente vai responder lá nos histories todas as perguntas de vocês. Combinado? Pode continuar, Lídia, que eu vou ver aqui o que a gente já tem de perguntas. Tá, joia. Cássia, eu tava mexendo aqui no celular porque eu não tô conseguindo acompanhar o que as pessoas estão postando. Então, se tiver pergunta, eu não consigo ver. Qualquer coisa, você vai me sinalizando. Tá, joia. Uhum. Enquanto você estava falando, eu lembrei de uma questão importante da gente pontuar, que realmente, quando a gente fala que é um cérebro diferente, é no funcionamento, não anatomicamente falando, tanto que não, para o diagnóstico, não há um exame de imagem, um exame que a gente vai fazer e que vai dar ali positivo, alterado, né, para a gente fechar o diagnóstico do TDAH. Então, o diagnóstico, ele é clínico,
é a observação, e essa observação, a avaliação, é muito importante passar por uma equipe multidisciplinar de saúde, ter a escuta da família e a escuta da escola. É muito comum a gente pedir um relatório para a equipe pedagógica, mandar um questionário, que é o SNAP, para a gente ver qual que é a percepção desse professor de sala. Porque o professor lida com essa criança todos os dias da semana, um turno inteiro, seja manhã, tarde, fora aquelas que ainda têm integral, né? Então, essa escuta é muito importante, que é o que a gente chama da tríade, tanto para o diagnóstico quanto para a intervenção e tratamento. Ter a família, a equipe escolar e de saúde integrada, se comunicando em prol do desenvolvimento desse sujeito que apresenta o TDAH, faz uma diferença enorme, né? A gente pensando aí no tratamento integral. E uma última observação que eu lembrei aqui, quando a gente fala que esse cérebro é diferente, no funcionamento não tem a ver com cognição, não tem a ver com intelecto. A pessoa com TDAH não quer dizer que ela tem um nível de inteligência abaixo da média ou acima da média, que aí é outra questão. O que a gente costuma dizer é aqueles casos com predomínio da desatenção têm as lacunas de aprendizagem, porque tem um déficit importante da função da atenção. No entanto, isso não quer dizer que ela tem uma inteligência abaixo da média ou uma dificuldade de aprendizagem. São diagnósticos diferentes, mas que podem acontecer juntos, que é o que a gente chama de comorbidade, né? Então, tem o diagnóstico do TDAH com comorbidade, a dificuldade de aprendizagem. São diagnósticos diferentes, mas que podem estar juntos. E, em alguns casos, isso é muito singular e é muito específico para cada sujeito. Se houver a necessidade, a gente precisa pensar numa avaliação mais propriamente dita. Existem avaliações até com a neuropsicologia para ver a questão do QI, do funcionamento, mas tem alguma questão ali de déficit do QI, da inteligência, ou se não, se isso daí não é o caso. Mas TDAH não é sinônimo de inteligência abaixo da média. Tem alguns casos que a pessoa, inclusive, tem inteligência superior, né? Só para frisar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E vale ressaltar que o potencial criativo dessas pessoas com transtorno de déficit de atenção e, às vezes, hiperatividade, ele é enorme, né? Cabe que você busque ajuda para que a pessoa consiga realmente canalizar para aquilo que realmente importa, né? Porque realmente ela tem essa dificuldade, até mesmo de lidar com excesso. Então, se ele tem um potencial criativo enorme, mas ele não consegue se organizar com relação às suas atividades, aos seus compromissos, às suas demandas, ele não vai conseguir colocar esse potencial em prática, né? Porque realmente o que um cérebro comum precisa de energia para executar qualquer atividade, o cérebro de alguém com esse transtorno precisa do dobro, do triplo, enfim, de muito mais, né? Então, é muito importante nós conseguirmos ter empatia, né? Como disse a Patrícia aí em um comentário, com o sofrimento, né? Dessas crianças, desses adultos, para que a gente consiga perceber que a situação deles não é fácil e tentar encontrar estratégias para ajudá-los, né? Nós temos aqui uma pergunta muito interessante, é uma pergunta bem comum para esse tema, né? Que foi feita pela Kelly. Então, ela perguntou assim, ó, como podemos notar o sinal de alerta para o TDAH? Porque geralmente notamos que as crianças são vistas como teimosas demais, mas os pais nunca sabem quando procurar
quando procurar ajuda, quando as crianças não vão à escola. Bom, primeira coisa, Kelly, é importante a gente ter em mente que uma criança teimosa ou que uma criança com qualquer tipo de comportamento negativo, se isso for apenas uma questão comportamental, algumas mudanças e equilíbrios na rotina da família, se a criança vai à escola na rotina escolar, enfim, com as pessoas de convivência, esse comportamento é natural que ele mude, né? Então, quando isso é apenas uma questão comportamental, pequenas mudanças são suficientes para essa modificação na atitude da criança, né? Agora, quando se trata de um transtorno, isso não acontece, né? Isso não acontece justamente pelo que nós falamos anteriormente, né? São crianças que têm uma dificuldade enorme de autorregulação, têm uma dificuldade enorme de automotivação, né? Crianças com esse transtorno, elas têm muita dificuldade de se motivar para aquilo que não é prazeroso, para aquilo que não é interessante, né? Então, eu como pedagoga, é muito comum ouvir de pais e até mesmo de amigos, enfim, de pessoas do meu convívio, que é falta de vergonha na cara, porque a criança no videogame ela fica 5 horas, 10 horas, mas quando é para ler ela não consegue ficar meia hora, né? Então, assim, é muito importante a gente entender que essa não é uma comparação que faz sentido para a criança com esse transtorno, porque o déficit de atenção para eles é naquilo que é obrigatório, naquilo que não gera prazer imediato, né? Naquilo que para ele não é interessante, né? E por isso que é muito importante o papel do professor em sala de aula, enfim, da terapeuta, da psicóloga, de ter uma boa didática, de ter um bom relacionamento para motivar essa criança de forma que seja interessante para ela, né? Porque realmente a dificuldade deles está naquilo que não é prazeroso, está naquilo que a recompensa não é imediata, né? Tanto que muitas literaturas trazem que o correto não é nós falarmos déficit de atenção, é nós falarmos instabilidade de atenção, né? Porque eles conseguem ter atenção, mas eles conseguem ter atenção para aquilo que os motiva, para aquilo que traz prazer imediato. E, inclusive, nessas questões, eles conseguem ter uma hiperatenção. Eles costumam ser hiperfocados, né? Hiperatentos. Não é isso, Lídia? Uhum, é bem Então, isso. só um minutinho, Lídia, uma coisa que me veio à cabeça aqui. Sim. Então, assim, Kelly, é muito importante que quando se trata de comportamento, você observar, né, na sua rotina se tem algo que pode mudar. Se a criança não vai à escola, mas se a criança convive com outras crianças, é importante observar como que é essa convivência, como que é a aceitação dessa criança com relação ao não, a frustração, como que essa criança se organiza espacialmente, como que ela se percebe, se reconhece, né? Porque são questões de dificuldades mesmo natas desse tipo de transtorno, né? Aquelas crianças que você tem que falar 1000 vezes para elas tomarem banho, para elas escovarem os dentes. E outra queixa que eu recebo muito, eu falo todo dia e não adianta. Infelizmente, é um comportamento deles mesmo. E é muito importante que nós, como profissionais da área, que os pais que acompanham esse tipo de criança, ou que as pessoas que convivem com esse tipo de adulto, que as pessoas não levem as atitudes para o lado pessoal, né? Porque realmente não é algo pessoal. É algo que causa sofrimento, claro, para quem convive, mas é algo que o sofrimento é muito maior para quem vive a situação. Porque é uma luta, é um embate constante entre um cérebro que quer fazer o que tem que ser feito e não consegue. E nem sempre consegue fazer o que tem que ser feito.
É isso mesmo, Tássia. Quando tem a questão do comportamento, ela é muito mais latente do que o transtorno. Pequenos ajustes, eles costumam trazer alguma resposta, né? E aí isso começa a ficar um pouco mais claro também se a gente observar que essa dificuldade não é isolado a um contexto, porque o TDAH ele é expresso não só em casa ou não só na escola. A dificuldade dele é na vida, é onde ele estiver, seja a situação. Então, se a gente pensar em que aquele determinado comportamento acontece só na escola, a gente precisa ver o que está acontecendo ali. O que é que pode ser Exatamente. ajustado no contexto escolar, que pode estar, né, dando esse resultado, que a criança está tendo essa resposta. Da mesma forma, se esse comportamento é só em casa e quando numa investigação a gente conversa com o professor, pede um relatório e os professores não observam, aquele comportamento não se repete na escola, então a gente não vai pensar num transtorno, em si, em algo comportamental que está acontecendo na rotina familiar, que aí a gente vai precisar olhar com cuidado essa rotina, né? Então, essa questão de observar aonde que está o comprometimento, se traz comprometimento para a vida dessa pessoa e se esse impacto acontece em pelo menos há 6 meses. Não dá para a gente pensar no TDAH porque a criança está desatenta ou está agitada nessa última semana. Por quê? Provavelmente é uma mudança de rotina, é uma quebra, é uma situação que ela está vivenciando, né? Ou está muito desatenta depois de um acontecimento em casa, um familiar muito próximo adoeceu ou faleceu. Então, são coisas que a gente consegue linkar e justificar esse prejuízo, esse comportamento. Então, essas Exatamente. observações começam a nos ajudar a guiar o olhar se realmente é o transtorno ou se é um comportamento, uma dificuldade que é transitório, né? Que passando aquele momento, esse sintoma que a gente está reparando vai passar também. Isso. E levando em consideração isso que a Lídia acabou de falar, mais a pergunta que a Kelly fez a respeito do comportamento para as crianças que ainda não estão em idade escolar. Para qualquer transtorno, enfim, para qualquer desconfiança que nós tenhamos com relação a algum comportamento, a alguma característica, é muito importante que a gente conheça as fases do desenvolvimento de uma criança. Então, é necessário que eu saiba o que é esperado para aquela faixa etária e comece a observar o que aquela criança está me trazendo, né? Porque, por exemplo, nós temos aí a fase dos 2 anos, que é uma fase caracterizada por várias questões comportamentais, né? E que não necessariamente tem nada a ver com TDAH. Então, pode acontecer de ser um comportamento de uma criança que vai descobrir o transtorno lá na frente? Pode, mas muitas vezes é só uma questão daquela fase específica, né? Da própria fase do desenvolvimento da criança. E são N questões, como a Lídia apontou, principalmente questões como o nascimento de um irmãozinho, por exemplo, causa várias situações na cabecinha, no emocional, no comportamento, enfim, são muitas situações. Então, tanto assim, é algo até que tem complicado para os profissionais que fazem esse diagnóstico hoje em dia, porque muitas pessoas atribuem essa hiperatividade, essa desatenção pelo número de tecnologias, pela modernidade, né? Muitas pessoas associam isso à modernidade. E muitas das vezes
por essa mentalidade, acabam desvalorizando o transtorno em si. Acabam desvalorizando uma questão que é química mesmo, que é uma questão de funcionamento cerebral. E muitas vezes com o diálogo ou baseado em senso comum. Ah, mas antigamente não tinha isso. Antigamente as crianças obedeciam, as crianças isso, as crianças aquilo. Mas a verdade é que hoje, da mesma forma que a tecnologia pode atrapalhar uma criança, pode deixar ela hiperativa, a tecnologia permite que o conhecimento chegue aos outros também. Então, talvez a gente conheça tanto do transtorno hoje, justamente por essa tecnologia, justamente pelo desenvolvimento na área da saúde, na área da educação, na área de profissionais como psicólogos, terapeutas ocupacionais, que é o caso da Lídia, né? Então, é muito importante que a gente saia desse senso comum e busque realmente informações que nos dão segurança, né? Porque, como nós já falamos, é uma questão que se manifesta, na maioria das vezes, na infância e que quanto antes é descoberta, quanto antes é trabalhada, menos problemas você terá. Mais você consegue desenvolver mecanismos para que essa criança consiga conviver melhor, para que essa criança adquira autonomia, né? Para que essa criança se socialize melhor, para que essa criança recupere muitas das vezes a autoestima, que como a Lídia colocou, muitas das vezes encontra-se afetada, né? Então, é muito importante esse apoio da equipe multidisciplinar, não só no diagnóstico, né, na busca pelo diagnóstico, mas também na busca de soluções para lidar com essa criança. É até uma pergunta que nós temos aqui, ó, da Sabrina. Como fazer para as crianças com TDAH cumprir regras simples do dia a dia? Tarefas como não pôr um prato após a refeição, não derrubar objetos com frequência e etc. Bom, Sabrina, o principal é entender que o que essa criança não faz, mesmo que você já tenha dito, é pessoal. Porque a partir do momento que você olha para isso como sendo algo que ela precisa de ajuda para melhorar, você consegue ter mais paciência para lidar com as repetições que são necessárias. Porque, infelizmente, não tem outro caminho. Né? É muito importante que nós, que convivemos com pessoas assim, tenhamos a consciência de que não é porque essa criança quer. Né? Então, essa criança tem dificuldade nas funções executivas, ela tem dificuldade na memorização, principalmente de regras. É a dificuldade maior. Então, existem vários mecanismos, né? A rotina ela é fundamental para crianças que têm TDAH. Ela é fundamental mesmo. A organização é essencial para a criança com TDAH, porque ela já é desorganizada, né? Ela já se sente desorganizada. Então, viver em um ambiente organizado é fundamental para ela. Agora, comandos sempre serão necessários para essa criança, né? Agora é muito importante que sejam comandos objetivos, que sejam comandos que essa criança sinta algum prazer em fazer aquilo, né? Que ela perceba que ela vai ter algum benefício, porque isso vai trazer para ela uma motivação que ela não consegue ter para fazer, né? Então, o principal para lidar com essas crianças é nós conseguirmos gerar nela a motivação que falta, né? E o diálogo, enfim. Mas a repetição, tanto da atividade quanto dos combinados que você faz com ela, é o principal caminho. Não significa que ela vai memorizar, mas quanto mais repetição, quanto mais rotina, quanto mais organização, melhor as coisas vão funcionar. Né? E essa questão de derrubar objetos, de trombar em objetos, enfim, é uma questão que também tem a ver com o funcionamento cerebral. Então, são crianças que têm dificuldade de se localizar espacialmente,
são crianças que têm uma dificuldade enorme de atenção mesmo, né? Então, não é porque ela quer, né? É uma questão realmente que precisa. Claro, tem várias situações. A terapeuta ocupacional tem muito a contribuir com isso. Uma psicopedagoga tem muito a contribuir com essas questões, a trabalhar essa orientação espacial, essa coordenação motora, né? Então, nós temos vários profissionais que podem ser úteis nesse processo. Não é mesmo, Lídia? É isso mesmo, Tássia. Você colocou bem. Deixa eu ver aqui se a gente tem mais alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui referente à desatenção e às outras características, né? Então, a desatenção é a característica que está presente em todos os transtornos, como eu disse no início. Pode ser que essa desatenção venha acompanhada da hiperatividade, da impulsividade, oscilações de humor são muito frequentes em crianças assim. Então, são crianças que têm dificuldade de lidar com a frustração, de esperar sua vez, de aceitar não, né? São crianças que têm dificuldade de esperar a vez do outro, de abrir mão para o outro, né? São crianças, como eu disse também lá no início, que apresentam uma imaturidade muitas das vezes, né? Então, é um processo que acontece de forma lenta, e isso está diretamente relacionado com essa questão da memória, da dificuldade de memorização que eles têm, né? Então, a aprendizagem acontece de forma lenta, de maneira lenta, mesmo que não haja nenhum prejuízo a nível de QI, como foi colocado pela Lídia, né? As dificuldades na questão de autorregulação, as dificuldades nas funções executivas, de se controlar, de saber que aquela hora não é ideal para determinado comportamento. Geralmente, a impulsividade pode acontecer de forma agressiva, principalmente na infância, quando a criança ainda não consegue expressar bem seus sentimentos. Que mais? Eles possuem muita dificuldade de rever situações e erros, né? Então, são crianças que em uma determinada atividade escolar, por exemplo, existe um erro, você está falando para ele que tem um erro e nem sempre ele consegue perceber o erro, ele consegue reconhecer o erro. São crianças que muitas das vezes não conseguem reproduzir histórias contadas, narrar acontecimentos, inclusive acontecimentos recentes, né? Justamente por essa questão da memorização. Justamente porque quando ele vivenciou determinado acontecimento, a cabeça dele não estava só naquele acontecimento, né? Então, muitas das vezes ele está vivenciando uma coisa, está pensando no que aconteceu ontem, enfim, no que vai acontecer amanhã, e a mente dele fica vagando aí nessas questões. Vamos ver se tem mais alguma coisa. E como fazer quando o professor coloca a criança de canto no fundo da sala? Como devemos, acho que era proceder. Em alguns estados, a lei que não assegura a criança. Eu acho que eu entendi o que ela quis dizer, né? Bom, essa é uma área, né, Lídia, que a gente precisava de muito tempo para falar, inclusive da questão dos direitos, da questão, assim, essa questão de afastar a criança, de gritar com a criança, de oprimir essa criança, é uma questão que é prejudicial não só para quem tem o TDAH, né, mas é uma questão prejudicial para qualquer pessoa. Né? Essas atitudes, esses acontecimentos, eles bloqueiam aquilo que a gente... todos os neurotransmissores que nos completam, que nos ajudam aí no processo de aprendizagem. Então, essa é uma questão bem ampla. Infelizmente, eu não vou conseguir responder
completamente agora, mas eu vou colocar na página do Instagram amanhã. Eu vou colocar as caixinhas com as perguntas que não foram respondidas hoje. Vou até contar com a ajuda da Lídia para fazer isso, porque infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria que a Lídia se apresentasse um pouquinho, falasse do trabalho que ela desenvolve aqui no Instituto de forma bem rapidinha para a gente não ser cortado de novo. E eu prometo que eu vou responder todas as perguntas que não foram respondidas aqui lá na página. Tá bom? Aproveitem para seguir a página, nós teremos muitos assuntos interessantes. Nós vamos começar a fazer um trabalho de grupo de estudos com professores. Então, quem é professor, quem trabalha aí nessa área, nos procure lá no direct, que nós teremos muito prazer em estar com vocês. Tá bom? Fala aí um pouquinho, Lídia, que aí eu finalizo falando do Instituto. Não, tá ótimo. Tô vendo aqui, a gente tá com os últimos minutinhos, né? Então, como a Tássia estava falando, eu sou terapeuta ocupacional e o meu trabalho com as crianças, adolescentes com TDAH é muito voltado para essa questão da organização da rotina, a psicoeducação do que é o TDAH, porque é muito importante ela se identificar, entender as suas dificuldades para pensar em estratégias, né? E aí, no momento, a gente vai poder trabalhar essas dificuldades. Não existe uma receitinha de bolo que o que funciona com um vai funcionar para todo mundo. Isso é muito singular. E todas essas questões, elas precisam ser entendidas de forma singular e lidadas caso a caso, né? Depois, Tássia, eu te ajudo nessas perguntas, a questão da legislação, que é muito singular de estado para estado, só para dar uma geral, né? E aí a gente pode falar um pouquinho sobre como que está a situação em Brasília, né? Exatamente. Então, não deixem de seguir o nosso Instagram, junto com a Tássia e toda a equipe multidisciplinar lá no Instituto. E aí, qualquer dúvida também, vocês podem estar colocando até lá na página mesmo, né, Tássia? Que aí depois a Com gente certeza. responde. Porque eu sei que TDAH é um tema muito vasto. Tinha até umas coisinhas a mais que eu tinha anotado aqui que a gente não falou. Mas tenho certeza Eu também, olha. Não vai faltar oportunidade. É muita coisa. Depois a Com gente certeza. volta, né, Tássia? Com certeza. Bom, pessoal, então só para a gente encerrar, eu quero agradecer muito a participação de todos vocês, a participação da Lídia, a disponibilidade da Lídia, né? Uma profissional extremamente competente que está com a gente, e além da competência, uma pessoa muito disponível, tá? Então, muito obrigada pela sua contribuição, muito obrigada por todos vocês que estão nos acompanhando. Vocês não ficarão sem respostas, eu vi que tem muita coisa aqui sem resposta. Tá bom? Mas só para finalizar, nosso instituto fica em Águas Claras, na rua 33 Sul. Nós estávamos prestes a fazer a inauguração quando veio essa história de quarentena, de isolamento social e etc. Mas tudo no seu tempo certo, né? Então, se Deus quiser, em breve estaremos com o Instituto de Portas Abertas para acompanhar vocês, para prestar aí um apoio e um trabalho de muita eficiência. Uma coisa que eu posso garantir para vocês é que nós contamos com profissionais excelentes, que, sem dúvidas, estão extremamente comprometidos, principalmente com a seriedade nesses diagnósticos. Porque eu até vi aqui que tem uma pergunta a respeito da idade certa para procurar o diagnóstico, enfim. É importante, gente, que todo diagnóstico seja feito o mais cedo possível. Então, o sintoma, geralmente, na maioria dos casos, ele se manifesta antes dos 7 anos. Mas, assim, é muito importante essa atenção e esse diagnóstico o quanto antes possível. Porque, como nós já colocamos, quanto antes o diagnóstico e quanto antes as intervenções, melhores os resultados. Não tem cura, mas existem muitas soluções para uma qualidade de vida melhor, tanto da criança quanto do adulto e da família. E da escola também, que está envolvida nesse papel, Então, é isso. Muito obrigada por todos que estão aqui, tá bom? A live vai ficar salva por 24 horas no Instagram.
Quem tiver interesse, me manda uma mensagem que depois eu disponibilizo o link, tá bom? Na página tem o telefone do Instituto, tanto o telefone celular quanto o telefone fixo. Nesse momento só estamos atendendo no telefone celular, tá bom? Mas lá tem todos os nossos dados, estamos todos à disposição, tá bom? E nos divulgue, né? É isso que a gente pede em contrapartida. A gente quer muito dividir com vocês o nosso conhecimento e a nossa experiência. E em contrapartida, a gente só quer que vocês nos divulguem e nos ajudem a realizar esse trabalho. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo, Lídia. Um beijo para todo mundo. E fiquem com Deus. Obrigada, Tássia. Obrigada a todo mundo. Foi um prazer estar aqui com vocês. E até a próxima. Até a próxima. Beijo. Beijo.